Servindo o corpo e... Servindo o corpo e... Isso, glória a Deus. Servindo o corpo e manifestando o reino. É isso que nós vamos falar aqui hoje. Obrigado, meu filho. Você está lindo. Lindo. Irmão, esses meninos que servem a gente aqui, irmão, são tudo pessoas lindas, irmão. São tudo pessoas lindas. Passa o próximo para mim aí. Nós falamos semana passada sobre os 5 ministérios. Vocês sabem quais são? Mestre, evangelista, pastor, quê? Profético, apóstolo, ok? São 5 ministérios. Eles estão em que lugar na Bíblia? Está no decorrer da Bíblia todinha. Mas tem um lugar específico que o apóstolo Paulo, ele fala para a gente sobre os 5 ministérios. Que está em Efésios, capítulo 4. Irmão, vou ter que ministrar mais, o negócio está difícil. Está difícil, está vagando. Ok? Passa para mim aí o próximo. Vamos todo mundo falar lá, Efésios 4:11? Vamos todo mundo falar? Mesmo com a máscara aí, eu acredito que dá para a gente poder ir repetindo. Vamos lá? 1, 2, 3. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores e... Amém. Ok? Então, grava isso aí. Quando perguntar para você assim, aonde fala sobre os 5 ministérios na Bíblia? Está lá onde? Isso. Para você repetir, vira para o irmão que estiver do seu lado aí e fala para ele assim, cita a referência para ele. O que fala em Efésios 4:11? Fala sobre os 5? Isso. Irmão, hoje vai aparecer sala de aula, ok? A palavra de Deus fala que o povo perece por falta de... Você já viu que na escola a professora costuma repetir o assunto várias vezes? E aquilo é o quê? Proposital. Por que é proposital? Porque a gente aprende por meio de repetição. Se você talvez lê um versículo uma vez só na Bíblia, você já percebeu que às vezes você esquece? Mas se você, por exemplo, ler aquele versículo hoje, amanhã você repetir ele, depois da manhã você repetir ele, e você fizer isso durante a semana todinha, eu creio que na próxima semana você não vai precisar nem abrir a Bíblia para poder ler aquele versículo. Você vai citar ele de cabeça. Por quê? Porque você repetiu ele tantas vezes que o seu cérebro memorizou. Sabe qual que é o problema de hoje? É que nós não fazemos isso. E por não fazer isso, nós acabamos esquecendo. Tem algumas pessoas que esquecem a senha, por exemplo, dos aplicativos, a senha para entrar na internet. Uma vez uma pessoa pediu assim, pastor, me ajuda aqui, porque eu fiz uma senha para o meu telefone para entrar, mas agora eu esqueci a senha. Eu falei assim, meu Deus do céu, por que você não colocou uma senha mais fácil? Né? Então, por que acontece? Que a gente hoje não está usando mais o cérebro, irmão. A gente não está usando mais o cérebro como antigamente. Antigamente, você pode perguntar a uma pessoa mais velha. Ela decorava um telefone, irmão, e falava ele para você daqui a 10 anos repetir o telefone para você do mesmo jeito. Hoje em dia, você pega uma pessoa, hoje ela não consegue decorar mais, talvez uma sequência numérica. Tem gente que não decorou até hoje seu CPF, identidade. Toda hora tem que ficar olhando. Por quê? Porque não é uma prática. Ok? Então eu quero te ensinar o seguinte. O povo, ele perece por falta de conhecimento. E o conhecimento, ele vem por meio de repetição. Repetição. O povo judeu, querido, ele repete. Todos os encontros deles repetem aquele mesmo ritual para quê? Para que eles possam aprender. Ok? Então nós vamos repetir. Você está aí? Eu tenho aqui na minha mão uma trena. Você sabe para que serve a trena? Para medir. Eu tenho aqui um prumo. Você sabe para que serve o prumo? Aprumar o quê? Isso, irmã Maria. A irmã Maria entende de obra, tá vendo?
Eu tenho aqui uma. Não é para comer. Para que serve a colher? Colocar a massa, tirar, jogar a massa na parede. Ok? Semana passada nós usamos bastante, hein? Tem aqui um martelo. Para que serve o martelo? Pregar, tirar prego. Não é para sentar na cabeça do irmão. Não serve para isso, ok? Tem aqui um arco serra. Serve para quê? Cortar ferro. Alguns usam também para cortar cano. Não é? Ok? Então aqui eu tenho 5 ferramentas, cada uma com uma função e uma distinção diferente uma da outra. Eu quero que você entenda. Por que eu trouxe isso aqui? Porque eu quero que você entenda, compreenda. Saia daqui expert. Ok? Nos 5 ministérios. A palavra de Deus vai dizer que Deus designou. Quem designou foi o próprio Deus. Ele designou, ou seja, ele direcionou para as pessoas algumas funções, algumas responsabilidades. Ok? Isso aqui na nossa igreja nós não entendemos que o apóstolo aqui, Paulo, ele está falando aqui de uma hierarquia. Apóstolo está lá em cima, mestre está aqui. Não, você tem que entender o seguinte, isso aqui são funções de serviço. Ok? É função para servir ao corpo. Por exemplo, eu tenho uma função aqui nessa igreja como ministério pastoral, de servir. Também desempenho o ministério aqui de mestre, que é ensinar. Eu quero que você entenda isso. Mas tem muita gente que atrela muitas vezes a função ao nome. Aí você pergunta assim, qual que é o seu nome? Meu nome é Evangelista Geraldo. Não, o seu nome não é Evangelista Geraldo. O seu nome é Geraldo. Evangelista é a função que você desempenha dentro do reino. Você está entendendo isso? Ok? Então, quando Deus designou os 5 ministérios à igreja, é visando a capacitação. Eu não coloquei ali, mas no verso de número 12 aí na sua Bíblia, se você quiser ler, vai dizer o verso 12, 13 e 14, a explicação. Para que Deus designou os 5 ministérios? Para equipar todos os santos, para que todos possam fazer aquilo que precisa ser feito. Por exemplo, aqui tem um arco em serra. Você falou que ele serve para poder cortar o quê? Ferro, ok? Vamos dizer, quem aqui nunca cortou ferro? Levanta a mão assim. Nunca cortou um ferro com arco em serra? Tem alguns irmãos aqui, ok? Agora imagine que você vai cortar agora um ferro, ok? Eu coloco esse arco de serra agora na sua mão para você cortar um ferro. Aí, mas como é que eu faço? É para frente só? É para trás só? Eu jogo de lado? Aí vai quem? Quem já cortou com arco e serra, ele agora vai pegar do seu lado e ele vai cortar agora o ferro. E aí você está aqui do lado, observando ele cortar com arco e serra. Depois ele vai pegar o arco e serra, ele vai passar para sua mão e vai dizer assim, agora faz você. Aí você vai pegar o arco e serra e vai cortar. Isso é a função dos 5 ministérios. Aquele que já desempenha aquela área, qual é a função dele? É preparar os que estão chegando para que todos possam cortar ferro. Você está entendendo? Está conseguindo compreender? Imagine que tem aqui os irmãos aqui na igreja, nós estamos com um mutirão de construção, irmão. Abrindo aspa. Irmão, ontem um negócio aqui foi poderoso. Irmão, teve os homens aqui ontem, irmão, meu Deus do céu. Já adiantando para os homens que não vieram aqui ontem, dia 1º de março é o nosso próximo encontro. 1º de março, homem, grava aí na sua agenda, vem para cá, cai numa segunda-feira à noite, ok? Aqui tem uma colher. Eu vou te dizer, irmão, jogar massa na parede é um treco difícil. Parece ser fácil, né? Você vê lá os irmãos fazendo assim, pega a massa e pá, pá. Eu vou te dizer que o meu primeiro desafio foi rebocar o quarto da Gabriele. Hoje é o quarto da Gabriele lá em cima. Irmãos, eu passei um dia inteiro
para rebocar um pedaço de parede que deve dar mais ou menos daqui para baixo e talvez daqui nesse pedestal. Esse quadrado aqui, irmão, quero que você imagine, esse quadrado. Eu passei um dia inteiro, eu quebrei uma colher de tanta raiva que eu tava. Eu peguei, eu jogava mais, aí o negócio não grudava, eu batia, caía no chão, eu batia, caía no chão. Aí eu jogava mais barro, porque eu pensei, tá faltando liga, né? Então eu joguei mais barro. Aí o treco ficou tão grudento que não saía da colher agora. Aí eu jogava, aí eu peguei aquele negócio, joguei longe, irmão. Pensa numa raiva que eu passei. Mas deixa eu dizer uma coisa. Pela persistência, eu não vou dizer que eu sou pedreiro. E eu não sou pedreiro. Ok? Mas hoje, se me chamar para um mutirão, você jogar massa na parede. Sabe por quê? Porque eu ficava sempre perto dos irmãos que sabiam jogar massa. Ó, fica a hashtag, fica a dica. Fica perto do irmão Raimundo, seu Bené, você tá entendendo? Derivaldo, Edilton. Esses irmãos são fera na colher, irmão. Ele joga. E o Edilton, ele parece que ele tem uma colher, uma pá. Que o negócio dele é desse tamanho, irmão. É desse tamanho mesmo. Ele joga com força, quase que a parede cai. Eu fico olhando aquele negócio assim, rapaz, deixa eu ver como é que é. Aí tem que desmoecar, entendeu? Você tem que aprender a desmoecar. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu quero te dizer o seguinte. Se você for chamado para o ministério pastoral, e você entende que Deus te chamou para esse ministério, então você precisa caminhar com quem? Com quem está exercendo, mais perto, com quem está exercendo o quê? O ministério pastoral. Talvez você foi chamado para poder evangelismo. Você precisa caminhar com quem? Com quem está mais próximo do ministério do evangelismo. Para quê? Para que aquilo que ele está fazendo possa retribuir e respingar sobre a sua vida. E para que você então execute a sua obra de uma maneira plena. Porque a palavra de Deus fala que isso, na verdade, ele vai sendo exercido até que todos nós chegamos à perfeição. Ninguém nasce sabendo, irmão. Eu já nasci evangelizando, eu já nasci. Irmão, talvez você vai nascer com a predisposição para alguma dessas coisas. Talvez você não é apóstolo. Talvez, pastor, eu nasci com a predisposição para fluir no profético. Glória a Deus. Mas você precisa caminhar com alguém que já está fluindo no profético há mais tempo. Sabe por quê? Porque ele já passou por alguns erros que você não precisa cometer. Então você precisa ter entendimento. Quem que você conhece que flui no profético? Começa a andar perto daquela pessoa, vê como é que ela busca Deus, como é que ele busca Deus, vê como é que ela fala. Não é para você ficar imitando também aquele negócio. Eis que te digo, excelentíssimo Senhor. Aí tem gente que muda a voz. Você não precisa fazer isso, ok? Você não precisa mudar a voz. Deus conhece você na sua voz natural, irmão. Ok? Uma coisa que eu não entendo. Às vezes há algumas pessoas que mudam a voz para falar com Deus. Eu não entendo esse negócio. Meu Deus! Eu não entendo porque o meu filho, quando vem falar comigo, se ele falar desse jeito comigo, eu vou dar um tapa na cara dele, irmão. Aí, às vezes, olha só, a palavra de Deus diz que antes que a palavra saia da nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos dizer antes mesmo da gente dizer. Então, você não tem que ficar imitando voz, ou forçando voz, ou querendo parecer com alguém, para que então a sua oração, ou aquilo que você faça, seja aceito por Deus. Porque Ele já conhece você como um todo. E o que Ele quer? É que você seja transparente, sincero, sem máscara. Ok? Então, qual é a função dos 5 ministérios? Equipar os santos, fortalecer a igreja, fazer com que todos nós possamos fluir em tudo. Ok? Todos nós, querido, vamos passar por uma etapa dos 5 ministérios. Mas você vai ver que talvez tem um ministério na sua vida que ele é o quê? Mais... Como é que eu colocaria? Ele é mais visível, mais destacado. Você sente uma predisposição. Quando você executa aquilo, você sente uma satisfação muito maior, uma realização, sabe? Você consegue fluir com mais naturalidade, não tem que ficar forçando aquilo. Aquilo flui. Então, mas todos nós temos que ser equipados nos 5. Sabe por quê? Porque nós temos que entender o nosso chamado. Então, eu vou falar isso aqui um pouquinho mais para frente. Passa para mim aí o próximo. Dons do Espírito.
Ok? Deixa eu citar um pouquinho do dom do Espírito. Pode passar o próximo. Existem alguns dons na Bíblia. Não está anotado ali, porque eu quero que você procure na sua Bíblia. Vai lá. Abra em Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo de número 12. Eu não vou projetar aí, não vai ser projetado de propósito. Para que também daqui a pouco, né, você traz a Bíblia para o culto, aí não tem nem graça. Você nem abre ela. Né? O bom é quando a gente abre a Bíblia, busca lá. Então, sabe, aí é tudo projetado, aí você nem abre mais a Bíblia. Então, hoje nós vamos abrir a Bíblia, ok? Abriu lá, 1 Coríntios, capítulo de número 12. Achou aí? Glória a Deus. Diz assim a partir do verso de número 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos. Olha só. Então, existem diferentes tipos de dons, ok? Dom. Mas a fonte que sai de vários lugares? Não, sai de um único lugar, que é aonde? Em Deus, ok? Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneira diferente, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Ok? Cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício do corpo. Eu quero que você entenda isso. Para que existem os dons, pastor? É para mim, pastor, eu tenho o dom de cura, eu vou abrir agora um consultório, uma clínica médica, e agora eu vou sair curando as pessoas. É para isso que serve o dom de cura? Pastor, eu tenho o dom de conhecimento. Aí eu vou abrir uma clínica agora de consulta, de revelação. Não. Para que Deus te deu o dom? A palavra de Deus já diz aí. É para trabalhar dentro de onde? Do corpo. E o Paulo vai dizer acima que quem é o corpo? A igreja, nós. Quando nós nos reunimos, por exemplo, aqui hoje está reunido o quê? O corpo de Cristo. Porque todos nós que estamos aqui dentro, nem todo mundo tem o mesmo dom, o mesmo ministério, ok? E a mesma habilidade. Às vezes tem pessoas que algumas coisas são parecidas uns com os outros, mas não casa tudo. Sabe por quê? Porque você é único. E porque você é único, Deus respeita você na sua particularidade. Então Deus concede algo para você que para a pessoa que está sentada aí do seu lado não concede. Sabe para quê? Para que você também não caia naquele problema da autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. Tem gente lá fora, você acredita, que fala bem assim: eu não preciso ir na igreja? Eu não preciso me membrar a uma igreja, eu não preciso fazer parte de um corpo, porque eu falo com Deus. Deus fala comigo e beleza. Mas deixa eu dizer uma coisa para você está pecando. Sabe por quê? Porque se você veio já esse pensamento na sua cabeça, já passou ele, ou você já viu alguém falando isso, por que essa pessoa está pecando? Porque se Deus concedeu algo para ela ou algo para ele, que é um dom, e ele tem que servir esse dom aonde? Dentro do corpo. Se ele não faz, ele está pecando. Ela está pecando. Então, eu quero que você entenda isso. Então, Deus, ele nos dá algo para servir aos irmãos. O dom não é para você. O dom nunca é para você. O dom sempre é visando o próximo. Olha só o que diz aí agora, verso de número 7. Cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. A um mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um,
ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. A outro, ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Então, qual é o propósito aqui? Deus, ele nos dá diferentes dons. Pastor, como assim? Deixa eu te explicar um negócio. Imagina comigo. Você foi chamado para o ministério apostólico. A palavra apóstolo significa enviado. Ou seja, Deus, na verdade, dentro do contexto cristão, a palavra apóstolo, ela já existia antes de Cristo. Porque apóstolo naquela época era dado o nome das pessoas que trabalhavam como correios. Hoje nós temos o correio, aquele que é enviado a levar uma mensagem para outro, em outro lugar. Isso era dado o nome de apóstolos, aquele que é enviado com uma mensagem. Lembra quando você assistiu aqueles filmes de guerra, e aí o rei queria mandar uma mensagem, para lá, para o seu povo, como é que estava ali indo o combate na guerra? Ele pegava uma pessoa, separava, colocava ela responsável por uma missão. Quem lembra aí dos 300 aí de Esparta, Sobra um homem dos 300 que vão à guerra. Quem é esse homem? É o que volta para contar a história. Esse homem, se fosse classificar ele hoje, seria um apóstolo. Ele está conduzindo a mensagem a um outro lugar. Ok? Então, vamos dizer que você foi chamado para o ministério apostólico. Você é a serrinha. Ok? Você tem um ministério apostólico. Como ministério apostólico, você tem a questão também de desenvolver os seus dons. O seu ministério é apostólico. Mas no exercício do seu ministério, você consegue também desenvolver os dons, que é o quê? A manifestação do poder de Deus. Lembra de Estevão, na Bíblia? Estevão foi escolhido, ele e mais 6 homens, para desempenhar o quê? O ministério da diaconia, ok? Levantaram os diáconos para assistir o quê? Os órfãos, as viúvas que estavam ficando esquecidos pela igreja. Então levantou esses 7 homens para poder cuidar desse trabalho. Então qual era a função dele? Cuidar da mesa, prover alimento, prover cuidado. Mas esses mesmos homens, da palavra de Deus, que eles faziam milagres e prodígios. Esses mesmos homens. Então o que acontece? Você foi chamado para um ministério. E dentro desse ministério, como é que eu manifesto o reino? Através dos dons. Como é que eu dou testemunho para a pessoa lá fora que Deus existe? Só simplesmente falando que Deus existe? Não, porque a palavra de Deus diz assim: os milagres seguirão aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão em novas línguas, profetizarão, irão curar. Ou seja, precisa ter uma manifestação, porque se for só diálogo, por que eu não devo então crer em Buda? Porque se for simplesmente uma questão de oratória, falar, eu deveria também crer em Maomé. Você está entendendo? Então, qual é a diferença do Deus verdadeiro para os deuses pagãos? É porque o Deus verdadeiro, ele dá manifestação do seu poder aos homens. Por meio de quê? Por meio dos dons. Ministério é para capacitar a igreja. Os dons é para manifestar o poder de Deus na igreja. Você está entendendo? Sim ou não? Eu quero que você entenda bastante isso, irmão. Nós vamos sair daqui Então, dentro dos dons, eu gosto muito da classificação que o pastor Luciano Subirá ele faz. Porque ele consegue trazer de uma maneira bem didática. Porque, eu vou te dizer, eu vim de uma igreja tradicional.
que é uma igreja tradicional, pastor? É uma igreja que não acredita nos dons, como eles são hoje. Então, na minha cabeça, quando eu vi uma pessoa se movendo nos dons, eu achava você, está macumbado. Sério. Eu não sei você, talvez na sua cabeça nunca passou isso, mas na minha passava, irmão. Vi uma pessoa lá na frente assim, ih, rapaz, pombagira pura. Porque eu não entendia isso. Agora, a partir do momento que você começa a estudar e começa a entender e começa a ver, algumas coisas elas vão mudando aqui dentro. Conhecereis a verdade e ela traz o quê? Libertação. A libertação não vem por meio de imposição de mão, ela vem por meio de um conhecimento. Quando você tem um entendimento correto de como funciona, aí você pode então também funcionar naquilo. Ok? Então o que acontece? Quando eu comecei a estudar e ver, e aí eu comecei a ter as minhas experiências com Deus, eu falei assim, rapaz, esse povo não é doido não, porque se eles é doido, eu também fiquei doido. Sabe? Eu tive já experiências com Deus muito maravilhosas, irmão. E aí foi aonde nasce até a família Aliança. Vem das experiências que nós começamos a ter com Deus. Ok? Você está aí? Então, dentro dos dons, eu quero fazer uma classificação aqui com vocês aqui rapidinho. Primeiro, existem os dons de, lá em cima, revelação. Ok? Quem pode ler ele para mim? Amém? Então, olha só, por que esses são dons de revelação? Porque esses são dons que está além da capacidade humana, aonde Deus vai trazer sobre a sua vida algo que você não sabe. Ok? Vai te dar uma orientação. E aí você, a partir daquela orientação, você vai se mover no Espírito. Talvez isso já aconteceu com você, ou você já recebeu uma dessas coisas por meio de uma outra pessoa. Que isso aqui na igreja é normal. Uns irmãozinhos chegar no final do culto, Deus me mostrou um negócio aqui. Isso aqui é normal, principalmente o ministério de intercessão, para ver. Nossa Deus. Olha só. Então, palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria, pastor? É quando Deus... Deixa eu falar primeiro, deixa eu inverter. Palavra de conhecimento. O que é uma palavra de conhecimento? É quando Deus te dá um entendimento, ou seja, te dá a conhecer uma situação que não é do seu conhecimento. Ou seja, trazendo uma maneira prática. Ok? Imagine que eu estou aqui e aí Deus falou comigo assim, olha, a dona Maria está triste. E ela está rindo. Ela está rindo. Ok? Mas Deus falou comigo assim, ela está triste. Aí eu chego para ela e falo assim, dona Maria, não sei se faz sentido. Começa por assim, tá, irmão? Se você é novo na fé, não vai assim já metendo o pé na jaca, não, que talvez você pode achar que, talvez a tua alma também, ela pode colocar, tentar enganar o teu espírito. Se você ainda não amadureceu nisso, vai devagarzinho. Começa perguntando assim, dona Maria, tem alguma coisa te deixando triste? Aí talvez se ela falar para mim bem assim, não, tô bem. Beleza. Tranquilo. Coisa da minha cabeça. Bora. Agora se eu falar assim, dona Maria, tem alguma coisa te deixando triste? Sim. Então, dona Maria, olha só. Eu estava ali e Deus falou comigo que a senhora está muito triste. Todas as vezes que Deus te dá uma palavra de conhecimento, Ele vai querer uma ação sua. Ok? Ele vai querer uma ação sua. Ok? De que maneira, pastor? Ou que você ore, ou que você alerte aquela pessoa. Eu não sei o que Deus pode falar com você, mas aquilo que Ele te mostrou, aquilo que Ele te falou, é para você então já tomar um passo de ação. Porque Deus, Ele não é fofoqueiro, irmão, que Ele vai ficar entregando os podres das pessoas para não fazer nada. Deus não é isso. Se Ele falou algo com você, é para que você então transmita aquilo para alguém. Agora possa ser que junto com o conhecimento, Deus te dê a palavra de sabedoria. O que é isso? É quando
aquilo que ele te mostrou está atrelado a uma orientação, ok? Um exemplo bíblico, pastor. Por exemplo, José lá no Egito, ok? Lembra da história de José no Egito? Ok? Faraó teve o quê? Um sonho. Ele sonhou com o quê? Irmão, dever de casa. Leia a história de José, tá bom? Ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Depois vinha as magras e comia as gordas. Imagina a vaca comendo vaca, irmão. Deve ser um treco horrível, né? E aí, isso é uma palavra de conhecimento. Por quê? Porque ele já estava vendo o quê? Praticamente aí 14 anos à frente. 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Uma palavra de conhecimento. Aí ele foi e agora explicou o sonho do faraó. Isso. Só que ele parou por aí? Não. Ele agora veio com a palavra de sabedoria. Olha, Senhor, o Senhor deve pegar alguém nesse tempo de provisão. O Senhor vai colocar alguém que vai tirar uma 5ª parte da plantação, vai colocar em depósito, vai fazer isso, aquilo, outro. Explicou tudinho para Faraó. Quando terminou, falou assim, ó, tá nas tuas mãos. Quem é que você vai escolher? É tu mesmo, mano. É tu mesmo que vai ficar à frente. Quem é que sabe melhor do que você? Eu nem sei repetir o que você disse antes, José. É você mesmo. Você está entendendo? A palavra de conhecimento é quando Deus te dá a conhecer aquela situação, o que está acontecendo, ou o que vai acontecer. Agora, a palavra de sabedoria, ela traz uma orientação. Mas não é aquela orientação tipo assim, olha menino, faz isso aqui. Faz aquilo ali. Ah, porque o meu pai fez assim. Se você também fizer assim, também vai dar certo. Isso não é uma palavra de sabedoria, irmão. Isso é uma palavra de conhecimento humano. Ok? A palavra de sabedoria, ela vai muito mais além do que isso. É algo que Deus vai te dar naquele momento específico como orientação para aquela pessoa. Ok? E às vezes o que serve para um também não vai servir para outro. E também tem o discernimento de espírito. O que é isso? É aquela pessoa que consegue discernir o espírito. Saber se aquilo vem da parte de Deus ou se vem da parte do capiroto. Ok? Porque lembra também lá no Egito, Moisés joga o bastão no chão. O que vira? Uma cobra, uma serpente. Os magos de Faraó também jogam o bastão no chão. Vira o quê? Uma cobra, ok? Como você pode discernir no tempo que nós estamos vivendo hoje se uma obra é de Deus ou não é de Deus? Pelas pessoas que têm o quê? O dom de discernimento. Porque a palavra de Deus vai dizer que nesses últimos dias, Satanás se faria como um anjo de luz, que enganaria, se possível, fosse até mesmo os escolhidos. Então, querido, para você, sabe, discernir se uma coisa é ou não é de Deus, tem que ter o dom de discernimento. E agora, pastor, talvez eu não tenha o dom de discernimento. É por isso que eu tenho que estar dentro do corpo de Cristo. Porque se eu não estiver dentro do corpo de Cristo, eu acho que é assim, aí dá errado. Eu acho que é assim, e deu errado. Sabe por quê? Porque não há um discernimento sobre a sua vida. Amém ou não amém? Vocês estão entendendo? Tá mesmo? Quem não está entendendo, levanta a mão. Glória a Deus. Rapaz, a melhor igreja está aqui. Ó. Então, dons de revelação. Vamos repetir? Palavra de... Passo próximo. Dons de poder. Ok? Aqui talvez fique um pouco mais fácil também, até mesmo vocês entenderem, porque o nome já fala que é dom de poder. Por que é dom de poder? Você não vai encontrar, irmão, lá na Bíblia, quer dizer, os dons de poder são. Ok? Não tem isso na Bíblia, irmão. Ok? É aqui uma classificação didática. É só para você entender. Ok? Mas tem lá escrito lá. Dom da fé, operação de milagre, dom de cura, isso está lá na Bíblia, ok? Vou começar aqui de baixo para cima. Dom de cura é aquele que
Cura. É difícil esse, não é? Esse é o mais fácil, talvez, de entender. É aquela pessoa que talvez está passando por alguma enfermidade e você ora e você vê que a sua oração conseguiu trazer um sobrenatural ali e houve cura naquele lugar. Houve cura. E a gente vê isso na Bíblia, ao relato da Bíblia quase toda, no Novo Testamento, agindo, operando o dom de cura. Porque o dom de cura, querido, ele tem esse fato de, sabe, a pessoa está ali doente, você orar e ter aquela cura, e o nome de Deus sempre é glorificado por meio daquilo. Está entendendo? Dom de milagre. O que é milagre? Eu estou quase terça-feira que vem aplicando uma prova. Dom de milagre está acima do dom de cura, irmão. Não em questão de classificação, mas porque a cura é baseado em algo físico. Sei lá, um exemplo. Exemplo bem... Estou com dor de cabeça. O irmão orou por mim. Fui curado. Acabou a minha dor de cabeça. Isso é um dom de cura, ok? O dom de milagre. Ressuscitar um morto. Não tem um olho aparece. Ok? Isso é dom de milagre. É algo sobrenatural. É algo que aparece, que não está ali, que é visível também. Ok? Então, esse é milagre. Ok? E fé? Não, deixa eu falar outra coisa que eu lembrei aqui. Milagre também, não necessariamente, vou trazer para o outro campo, não necessariamente é na vida de uma pessoa. Por exemplo, quando Jesus multiplicou os pães e peixe, é cura ou é milagre? Milagre. Com 2 pães, né, 5 pães, 2 peixinhos alimentar a multidão é o quê? Quando Jesus transformou água em vinho, é cura ou é milagre? Milagre. Você está entendendo? É algo sobrenatural, é algo que muda o natural. Então, quando muda o natural, é milagre. Só pode ter uma intervenção de Deus em cima disso aí. Ok? Dom da fé não é aquela fé, pastor, eu acredito em Deus. Não é essa fé, irmão. Essa fé você tem. Essa aí é a fé natural, fé humana. Ok? Mas nós estamos falando aqui de uma fé, querido, que te leva um pouco mais além. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Lá, no rei na Babilônia? Isso, né? Lembra lá? Você lembra que eles dizem assim, olha, o rei falou assim, você tem que me prostrar e me adorar, mas a gente não vai adorar o Senhor, não vai adorar você. E aí você, mas vocês vão ser lançados na fornalha. Que lance! Se Deus nos livrar, Ele é Deus, mas também se não livrar, continua sendo Deus do mesmo jeito. Mas nós não vamos adorar o Senhor. Ok? Eles estavam tão confiantes no que Deus podia fazer, que eles não voltaram atrás. Foram até o fim. E aí experimentaram um milagre ali dentro. Ok? Mas eles, é aquela fé, sabe? Aquela fé que, eu falo que é uma fé que transcende, querido. É uma fé tão intrínseca, que a pessoa, às vezes, ela pode estar com a arma na cabeça, e ela diz assim, eu não volto atrás. Eu não sei quando vocês conseguiram assistir aquele filme, né? É Paulo, apóstolo de Cristo, eu acho. Apóstolo Paulo, né? Eu esqueci como é que tá a legenda lá. Mas, querido, tem uma cena que muito me emocionou. É quando os cristãos, eles são levados para dentro do Coliseu para os leões. Irmão, aquela cena é muito forte para mim, irmão. Eu começo a chorar. Sabe por quê? Porque tem criança, irmão, ali dentro. Criança, irmão. Criança. Mas isso aí é só filme. Não, irmão, isso foi verídico. Nero foi a pior praga da terra. Para mim, 3 homens assim, irmão, que eu vou te dizer, peço muito a Deus para me ajudar a amar eles. Mas tá difícil. Confesso meu pecado para vocês. É Nero, é Saddam Hussein e Hitler. Hitler também odiava crente, irmão. Tudo que era cristão, seja católico, protestante, ele matava só para poder ver sofrer. E ele não matava de uma vez só, não. Ele ia rasgando pedacinho por pedacinho. Sabe, irmão? Aquilo é triste. Mas na época de Nero, famílias inteiras jogadas na arena. Crianças morrendo, querido.
Aquilo é muito triste, irmão. Agora eu te digo, o que leva uma pessoa, querido, a ir para dentro de uma arena, não voltar atrás? É muita fé, irmão. É uma fé que transcende o natural. É uma fé, uma confiança muito forte em Deus. Ok? E aí tem pessoas assim dentro da igreja, irmão. Tem essas pessoas de fé. Pessoas que realmente... Então, esses aqui são os dons de... Passo próximo. Dons de palavra, ou dons da palavra. Que aí está linkado profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Ok? Então, deixa eu falar aqui para você. A variedade de línguas, quando ela vem acompanhada de interpretação de línguas, ela tem o mesmo poder da profecia dentro da igreja. Ok? Quando uma pessoa fala em línguas, ou ela mesma interpreta, ou uma outra pessoa interpreta o que ela está dizendo, iguala o mesmo poder da profecia, que é a palavra declarada sobre a igreja, sobre o outro. O que é profecia? Profecia é o ato de você proclamar, declarar, anunciar, ok? A palavra de Deus. O que eu estou fazendo aqui é de uma maneira profética. Eu estou falando de uma maneira profética, que é o dom de profecia. Profetizar, falar, anunciar. Que depois eu vou desvincular um pouquinho do ministério profético, ok? Mas aqui o dom de profecia, falar. Variedade de línguas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como eu vim de uma igreja, que é uma igreja tradicional, irmão, não aceitava nada disso aqui. Pegava aquele texto de 1 Coríntios, aí mesmo que nós lemos, no capítulo de número 14, onde Paulo fala que vai chegar um tempo que dom de profecia vai passar, línguas vai acabar. Só que as pessoas, na minha época, quando eu era mais novo, não faziam a interpretação correta do texto. E aí, às vezes, pegava só um trecho, tirava do contexto e usava de pretexto para afirmar uma ideia. Mas toda vez que você for estudar a Bíblia, faça isso aqui, ó. Nunca pega só um texto isolado. Porque esse texto aqui está dizendo isso aqui. Leia pelo menos, no mínimo, 5 versículos antes, 5 versículos depois. Aí você vai ter pelo menos uma pequena ideia do que está dizendo aquilo ali. Caso contrário, leia o capítulo inteiro. Sabe por quê? Porque senão, querido... E lembrando o seguinte, a Bíblia não foi escrita em capítulos e nem em versículos. Ok? Capítulos e versículos é uma invenção humana. Esses títulos também que vem aí na Bíblia, isso é uma invenção humana. Isso aqui é uma carta. Uma carta, ela é redigida, não tem versículo nem capítulo. Então, quando você lê, você tem que ter o entendimento o quê? Isso aqui é uma carta. Então, eu preciso pegar e ler ela como um todo, para você ter o entendimento correto do que está dizendo. Porque senão você pode cair no erro. Você está entendendo? Então, esses 3 aqui, eles são o quê? Atos de comunicar. Mas aquele que fala em línguas, pastor, mas se não tiver um intérprete, então eu não posso falar? O apóstolo Paulo orienta no capítulo 14. Olha, se você fala em línguas dentro da congregação e não tem um intérprete, fale você com Deus. Não tem problema nenhum, irmão. E até te incentivo, você que não fala em línguas, irmão, busque falar em línguas. Pastor, mas pode buscar falar em línguas? Pode, irmão. Todos os dons já habitam dentro de você. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é completo. Ele não vem. Você não tem que ficar fazendo download de parte por parte, não. Ele veio completo. O que você tem que pedir? Deus, me ajuda a fluir nessa área. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que aquele que fala em línguas, querido, edifica o seu espírito. Então você precisa edificar o seu espírito. Eu, quando vou ter o meu TSD, querido, eu tiro um tempo para mim orar em línguas. Sabe? Para quê? Para edificar o meu espírito. Quando eu estou na congregação, se não há quem interprete, eu não vou pegar aqui o microfone e vou ficar, por exemplo, aqui. Imagina que eu estivesse aqui até agora falando com você em língua. O que você entendeu até agora?
Isso que o apóstolo Paulo fala. Porque se eu estiver falando em línguas à frente da igreja e a igreja não tem um intérprete, ninguém está sendo edificado. Agora, quando há um intérprete, a igreja é edificada. Você está entendendo? Mas muitos usam isso aí. Ah, pastor, então se ninguém está sendo edificado, então não tem que falar. Sim, o apóstolo Paulo também fala, busque os dons espirituais. Também busque falar em línguas. Para quê? Para você edificar o seu espírito. Amém? Conseguiram entender? Sim ou não? Então dá para entender, né? Qualquer coisa você me manda lá um negocinho lá no WhatsApp, lá depois eu te dou a explicação todinho, ok? Passa aí para a gente terminar. Chamado, ministério e propósito. Ok? Chamado, ministério e propósito. Isso aqui eu vou só citar para você, porque meu tempo até já esgotou. Passa para mim o próximo. Chamado. O que é chamado, pastor? Chamado, eu entendo que todos nós fomos chamados. Olha o que diz ali em Mateus 11, 28. Vinde a mim o quê? Todos que estáis cansados. Então, chamou só alguns? Não. Então, qual é o chamado? O chamado é para todo mundo, irmão. Todo mundo é chamado. Olha o que diz lá em 1 Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois o que? Geração eleita e sacerdócio real. Qual era a função do sacerdócio? Estar na intimidade do Santo dos Santos, ministrando ao Senhor. Então, qual foi o chamado de Deus desde o início dos tempos? Ter intimidade com a sua criação. Todo dia, quando Deus chegava no jardim, o que ele fazia? Chamava Adão. Ei, Adão, cadê você? Eu só vim aqui só para te ver. Para que ele chamava Adão? Não precisava chamar, irmão. Não precisava chamar. Deus sabia onde Adão já estava. Mas por quê? Porque Deus ele nos chama para uma intimidade. O nosso chamado é para ter intimidade com Deus. O chamado de todo ser humano na terra é para ter intimidade com Deus. Você está aí? Então, se alguém perguntar assim, qual é o seu chamado? O meu chamado é ter intimidade com meu Pai. Esse é o meu chamado. Você está aí? Pegou isso? Passo próximo. Ministério. Efésios 4, a partir do 12. Esse é o meu ministério. Qual é o meu ministério? Esse que nós acabamos de falar aí atrás. Todos nós fomos chamados. Chamados para quê? Agora que nós temos intimidade com o papai agora, ele nos deu uma ferramenta para trabalhar. E agora papai quer o quê? Que eu ajude dentro dessa obra a ajudar os irmãos que estão chegando. Aquele que não sabe jogar massa, eu vou ensinar a jogar massa. E aquele que não sabe pregar, eu vou ensinar a pregar. E aquele que não sabe cortar, eu vou ensinar a cortar. Então qual é o meu ministério? O meu ministério é equipar os meus irmãos que vão chegando. Se cada cristão entender isso, logo todos nós seremos todo mundo equipado. Ou seja, cada um que vai chegando, aquele que está mais tempo, que já aprendeu, vai equipando o que vai chegando. E aquele que vai chegando, vai equipando, né? O que está mais tempo vai equipando o que vai chegando. E assim vai gerando uma cadeia. Então, todo mundo é equipado que vai chegando. Você está aí? Então, qual é o meu ministério? Meu ministério é edificar o corpo. Agora, último. E qual é o meu propósito? Pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, qual é o propósito? O propósito é agora manifestar o reino de Deus ao mundo. Ok? Olha o que diz em Mateus. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Olha o que diz em Atos 5:12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o... Você já percebeu que Jesus, quando ele chegava no lugar, ele manifestava o poder de Deus? Por que ele curava alguém? Hã? Eu acabei de dizer. Para manifestar o...
E aí Jesus falou assim, o reino de Deus é chegado a vós. Como é que eu sei que o reino de Deus chegou? Quando eu vejo os sinais do reino se manifestando. Ok? Quando os sinais se manifestam, querido, as pessoas elas param para ouvir. Você imagina agora, ok, pensa comigo. Você imagina agora, você chega na casa de uma pessoa que é cadeirante. Pensa, você está chegando agora na casa de uma pessoa que é cadeirante. E aí Deus fala agora no seu ouvido assim, eu quero fazer cura aqui hoje. Eu vou usar você como a minha ferramenta. Só abre a boca e profetiza. Aí você fala assim, olha, Deus está mandando fazer algo, você me dá a liberdade toda. Senhor, em nome de Jesus, levanta agora dessa cadeira e anda. Pode fazer. Aí você vê a pessoa se firmando sobre o braço da cadeira, o corpo vai ficando ereto, vai ficando em pé, fica em pé, empurra a cadeira para trás e sai correndo. Como é que vai ficar agora todos os vizinhos que conheciam que aquele era um cadeirante? O que você acha que vai acontecer? Rapaz, Deus está operando neste lugar. Rapaz, nós temos que ir atrás desse negócio. Rapaz, Deus está fazendo um milagre. Não era assim que Jesus fazia? Jesus chegava numa casa, curava alguém. Daqui a pouco estava lotado. Jesus chegava lá e via um morto, ressuscitava. Daqui a pouco estava todo mundo atrás dele. Sabe por quê? Porque, querido, as pessoas elas precisam ser chamadas a atenção. E como é que eu chamo a atenção do mundo? Que Deus está fazendo coisas sobrenaturais através da manifestação do poder de Deus. Você está entendendo? Então Deus ele me chama para um lugar de intimidade. Quando eu venho para esse lugar de intimidade, eu agora recebo uma capacitação dele. Depois que eu recebo essa capacitação, eu fluo através daquilo que ele me chamou, manifestando o reino dele sobre a terra. Logo, outras pessoas também vêm, recebem também o seu chamado. São capacitados, manifesta o reino. Vem, entende o seu chamado, recebe a capacitação, manifesta o reino. Se a igreja entender isso, querido, as portas do inferno não vai prevalecer. Você entendeu isso? Você entendeu isso, amém? Então vamos ficar de pé para a gente orar.